Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Primeira carta aos Coríntios 10, capítulo 10, versículo 31. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ouvir dela, aprender dela, meditar ao redor dessa palavra nessa noite. Por isso nós pedimos agora que o Senhor envie Teu Santo Espírito sobre nós, ilumine o entendimento para compreender a verdade contida nessa palavra. Que o Senhor agrave no nosso coração, que o Senhor nos levante, Pai, como adoradores em tempo integral, Pai. Assim nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós chegamos aí na nossa última palavra aí dessa série de mensagens que nós estamos durante todo esse mês de maio, né? Essa é a quarta palavra desse mês aí, dessa série, faça de propósito. Você tem feito de propósito aí na sua vida? Ixi, foi meio fraco esse amém aí, hein? Você tem feito de propósito, você tem entendido que todas as tuas ações devem carregar uma intenção, e você carrega algo de Deus que precisa ser revelado nesse mundo, porque é isso que o Senhor tem falado conosco nesses dias, né? De nós termos uma intenção na nossa vida, comunicar a Cristo, levar Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Nós temos que entender que quando nós compreendemos qual é a nossa posição no mundo, nós vamos passar a fazer tudo com uma intenção, com um propósito. Quando nós entendemos qual é esse posicionamento, essa responsabilidade nossa diante do mundo, nós vamos começar a ter uma intenção atrás das nossas ações. Nós vamos ter uma motivação. Nós vamos começar a carregar algo dentro de nós, uma vida que deve ser comunicada por onde nós formos. Isso passa por esse entendimento, que nós temos um posicionamento diante do mundo. E é isso que nós temos vindo falando aí ao longo desses 3 domingos, né? E hoje entrando nesse 4º domingo. Né? Nós começamos falando sobre nós termos uma missão, nós estamos em missão, nós somos embaixadores do reino de Deus, levando uma mensagem, essa mensagem de reconciliação. Nós não estamos de férias nesse mundo. Nós temos aqui uma missão dada pelo Senhor, nós carregamos uma representação do nosso Rei, nós vamos em nome dEle, por onde nós caminhamos, proclamando essa mensagem, se reconciliem com Ele. Há tempo de paz, de termos paz com Deus. Depois nós falamos sobre que nós também temos uma batalha sendo travada, nós estamos em meio a essa batalha, porque levar uma mensagem, essa mensagem de reconciliação, envolve uma batalha, que não é travada contra carne nem sangue, mas é travada nas regiões espirituais. Mudarmos o governo, o domínio, a influência do céu sobre nós, para que essa mensagem prospere, caia nos corações e surja efeito. Porque aqueles que não estão em Cristo Jesus estão sob um domínio mau, um império de trevas. E nós estamos aqui mudando realidades. Aí nós ainda falamos que não é simplesmente declarando o nome daquilo que é contrário a Deus, ali afrontando, mas é levando a luz, levando a verdade da palavra de Deus, trazendo a vontade dos céus para a terra. É assim que nós lutamos a nossa batalha. E aí, semana passada, nós falamos aqui sobre sermos um. Porque estamos em missão, estamos em batalha, não é eu estou, você está, mas nós somos um corpo, nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós estamos ligados, nós estamos juntos, conectados pelo mesmo Espírito.
E é isso que nos capacita a viver de propósito, a entender essa responsabilidade que nós temos uns com os outros. A minha vida afeta a sua vida. Eu sou dependente de você, meu irmão, como você é de mim. Porque nós pertencemos a um corpo. Somos vários membros, cada um com suas características, com dons, com vocações, unidos num mesmo propósito, glorificar a Cristo Jesus. Amém? Isso é viver com propósito, é fazer. Cada vez que nós vamos adquirindo esse entendimento, nós vamos alinhando a nossa vida com esse propósito na terra, que é comunicar a Cristo Jesus, revelar o Senhor. E aí, para nós fecharmos essa série de mensagens, eu queria que nessa noite nós reafirmarmos a verdadeira motivação de nós fazermos tudo isso. Qual é o fundamento, o princípio que motiva cada ação dessa que nós falamos tudo para trás? Qual é o fundamento disso? Qual é o alvo de cada ação nossa? E o alvo se chama Senhor Jesus. O alvo é o nosso Deus. Nós estamos aqui nessa noite para entender que tudo é para devolver em honra e glória a Ele. Ele é o fundamento, Ele é que sustenta cada ação nossa. Ele é o alvo de cada ação. Ele é o resumo de cada ação nossa. Por mais que nós estamos aqui fortalecendo uns aos outros, pertencendo, uns aos outros, mas o fundamento, o alvo final é a glória de Deus, é Ele sendo conhecido, é Ele sendo honrado, é Ele sendo glorificado através das nossas vidas, porque é dar honra e glória àquele que nos salvou. Tudo é para a sua glória, tudo deve estar focado em adorar o seu nome. Nossa vida deve ser uma constante adoração a Deus. Amém? E é sobre isso que eu queria fechar essa série hoje, dizendo isso. Nós estamos em adoração. Você pode dizer isso? Nós estamos em adoração. Querido, você não veio aqui, entrou nessa casa hoje e começou a adorar a Deus. Você está em constante adoração. Nós estamos em todo o tempo adorando a Deus. Por isso que nós vamos ler, Eu já estou pensando que nós já leu o texto. Você abriu aí sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31? Está aberta aí? Vamos ler então? Olha o que Paulo diz aí. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para glorificar esse Deus que nós servimos, que salvou as nossas vidas. Dar glória é conceder honra, é dar dignidade, é reconhecer a grandeza, é elevar o status de Deus. Isso é dar glória a Ele. Essa palavra no original, glória, é doxa no grego. E essa palavra quer dizer opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória. Então, fazer tudo para a glória de Deus é fazer com que seja gerado opiniões positivas a respeito de Deus, que resultem nele louvor, honra e glória. É tudo que eu faço para a sua glória, é para exaltar a Ele, é para que as pessoas olhem e realmente falem, uau, que Deus tremendo, que Deus santo, que Deus poderoso, que Deus amoroso. Sabe, as nossas ações devem glorificar a Deus, é elevá-lo num lugar
de dignidade, de status, onde todos olhem e comecem a ter opiniões positivas a respeito dele. É colocar Deus no mais alto lugar, num lugar de evidência. E isso é feito através das nossas ações diárias. Muitas vezes nós confundimos louvor e adoração, sabe? Com cânticos num culto público, que se resume a isso, sabe? Porque cada vez que eu falo, façam tudo para a glória de Deus, nós estamos falando isso. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. E nós confundimos aí louvor com adoração. Porque louvor, como eu disse, no início do culto, é tecer elogios ao Senhor, é enaltecer os seus feitos, é declarar quem Ele é. Sabe, louvor envolve uma declaração, envolve um declarar. Louvar envolve você abrir a sua linda boquinha e proferir lá palavras de elogios, de exaltação, de declaração de quem Deus é. Isso é louvar ao Senhor. No original, a mesma palavra usada para louvor é abençoar. Bem dizer. Sabia disso? A mesma palavra. Então é como se nós voltássemos o nosso coração para o Senhor e falassem: eu quero te bendizer, eu quero abençoar o teu nome, eu quero exaltar o teu nome. Um exemplo disso está ali em 1 Crônicas 29:10, que diz que Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Olha que louvor lindo. Davi estava inspirado e movido pelo Espírito Santo. Mas você viu o que é um louvor? O que ele está fazendo aqui? Declarando quem é Deus, o seu poder, a sua glória, o reino de Deus. Queridos, por isso quando nós vamos iniciar esse culto, nós começamos com louvor. Por isso não é só cantar, mas é do seu lábio, gerado pelo Espírito Santo, você começar a declarar palavras como essa. Está vendo a importância de conhecer a Deus? Isso é louvá-lo. Declarar quem Ele é. Envolve você abrir a sua boca e emitir um som audível para que céus e terra ouçam quem é o teu Deus. Agora, a adoração, ela envolve uma ação. A adoração envolve um movimento. Adoração é uma ação de entrega. Sabe, a primeira vez que a palavra adoração é mencionada na Bíblia, né, isso eu já te dou aqui uma chave para você. Cada vez que você quer se aprofundar num assunto, na palavra de Deus, cada vez que Deus está te guiando a uma direção na palavra, se você quer entender algo na palavra de Deus, procure a primeira menção desse assunto na Bíblia. Porque ali normalmente vai estar o fundamento do que você está procurando. E a primeira vez que a palavra adoração, adorar a Deus, aparece na Bíblia, está ali em Gênesis 22:4, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado a Deus. Lembra que Deus pede o seu filho? Fala, leva o menino, sacrifica ele. E aí nesse texto Abraão vai dizer ali, olha, deixou os seus servos, né? Abraão ergueu os olhos e viu o lugar longe, então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês.
Então, aqui, um princípio da adoração é isso. Primeiro, é uma obediência, um movimento em resposta ao que Deus está dizendo e envolve uma entrega. Abraão envolvia uma entrega, o seu filho. Adorar envolve movimento, envolve ação, envolve entrega. Normalmente a palavra adoração na Bíblia vai estar vem acompanhado da sua companheira prostou-se. Vem assim, e fulano prostrou-se e adorou a Deus. Fulano se colocou de joelho e adorou ao Senhor. Porque a palavra adoração é isso, é essa rendição, é essa adoração, é uma expressão. Por isso nós estamos adorando a Deus. Nós temos que expressar a nossa adoração. Cada ação nossa pode ser transformada em adoração a Deus. Então, se louvor é um elogio ao Senhor, vamos dizer assim, é mais do que isso, mas para ficar mais compreensível, é um elogio a Deus. Não é em todo tempo que nós conseguimos ficar elogiando ao Senhor, mas em todo tempo nós podemos adorar ao Senhor. Talvez no seu trabalho você não tenha tempo de ficar lá, oh, glória, honra, bendito seja o Senhor, santo e eterno. Os anjos cantam santo. Mas você pode transformar cada ação tua numa adoração a Deus. Você pode estar lá na tua casa fazendo uma faxina e adorando ao Senhor. Você pode estar lá preenchendo as planilhas, guiando o caminhão lá na Euromix e adorando ao Senhor através disso. Cada ação sua pode ser transformada em adoração a Deus, porque nós estamos em constante adoração. É o que Paulo está ensinando aqui nesse texto aos Coríntios. Paulo escreve o contexto aqui desse pequeno trecho que nós lemos. Paulo está falando ali com a igreja de Coríntios a respeito da idolatria, do cuidado com a idolatria, de comidas oferecidas a ídolos. Paulo está dizendo que, relatando aqui, para a gente entender o contexto, havia ali certas comidas que eram oferecidas a ídolos em cultos, em rituais. Havia jantares ali que tinha comida sacrificada a ídolos. E aí Paulo está dizendo à igreja, fala, olha, nesses cultos, nesses rituais, vocês não devem participar disso. Porque nós agora estamos sentados à mesa do Cordeiro, nós participamos da comunhão do corpo e sangue de Cristo, do pão e do cálice. Nós não podemos ter comunhão com ídolos e com Cristo ao mesmo tempo. Tanto que aí no versículo 20 ele vai dizer assim, olha, essas coisas aí são sacrificadas na verdade a demônios. E eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Porque a nossa comunhão agora é com Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que, olha, desses rituais vocês não devem participar. Mas havia ali também um mercado daquela cidade que vendia comida. Igual a gente tem no nosso mercado. E nesse mercado também vendia essas comidas sacrificadas aos ídolos. Eu penso que o que sobrava lá do ritual, eles pegavam e vendiam depois. Esse pedação de carne lá. E aí o que Paulo vai dizer aí no versículo 25, ele fala assim, olha, vocês comem de tudo que tem lá no mercado. Pode comer. Mas sem questionamento algum. Por questão de consciência. Ou seja, o que Paulo estava dizendo? Olha, vai lá, compra, come, mas não fica perguntando de onde que vem, o que é. Isso aí não precisa saber. E ele continua dizendo, olha, se alguém não é crente, convidá-los para comer, e se vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não na sua própria, mas a do outro. O que Paulo está dizendo, olha, vai, come de tudo, dá graças ao Senhor, pode comer. Não pergunta de onde que veio, só dá graça e manda para dentro. Mas se alguém falar, ó, isso aqui eu sacrifiquei lá no ritual, ao ídolo tal,
né, num culto assim e tal, aí você não come. Mas não é por motivo da sua consciência, porque Paulo vai dizer, tudo pertence a Deus, e se nós damos graça, isso está purificado, não há mais, não vale encantamento contra os povos de Deus, não há mal, nós estamos num outro nível, nós estamos sobre a autoridade de Cristo. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, a beber veneno e não nos fazer mal algum. Paulo está dizendo, come de tudo. Mas se ele disser que isso foi sacrificado a um ídolo, não coma. Mas é por causa de quem te deu essa informação. É por causa da consciência dele. O que Paulo está dizendo, olha, aquela pessoa que te está dando essa informação, pela fé que ela tem naquele ídolo, pelo conhecimento que ela tem daquele ritual, você não vai comer para que ela entenda que você não é mais participante dessa mesa, que você tem um outro Senhor sobre a tua vida, não é a respeito da sua consciência, mas é um testemunho para aquela pessoa, é para a glória do teu Deus, é uma oportunidade de você exaltar o Deus que você serve, de dizer que o teu Deus está num lugar mais elevado, que todo o teu ser pertence a Ele agora. Então, Paulo continua aí dizendo, olha, é para que os outros vejam que você não é mais participante dessa mesa. E aí pode surgir um questionamento no nosso coração, falar, então eu tenho que viver preocupado com o que os outros vão pensar de mim, com a aparência, né, que eu vou passar para os outros. E aí Paulo faz até essa pergunta aí, se a gente continuar no texto, versículo 29, ele diz, pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência da outra pessoa? Se Cristo me libertou, se isso aí não significa mais nada para mim, por que a minha liberdade tem que ser agora baseada no que o outro pensa de mim? Se eu participo com gratidão, lembra que eu falei, dá graças a Deus e mando para dentro? Se eu participo com gratidão, por que eu sou criticado por causa daquilo? Porque dou graças. Então Paulo está fazendo uma pergunta que às vezes surge no nosso coração. E aí a resposta está no versículo que nós lemos. Porque aí Paulo vai dizer, faça tudo para a glória de Deus. Coma, beba, faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Querido, não é a respeito do que os outros pensam de você, mas é ao Deus que você quer glorificar. Não é a respeito mais da nossa reputação, não é a respeito mais do que os outros pensam de nós, mas é ao Deus que nós servimos. É para a glória do nome dEle. Eu não participo de certas mesas, não é porque eu tenho medo do que os outros vão pensar a respeito de mim, mas é porque eu estou assentado numa outra mesa, uma mesa gloriosa, e eu honro e respeito ao Deus que eu sirvo. Então não é somente durante um culto que nós devemos ter zelo, se está tudo sendo agradável a Deus, se está tudo em conformidade com a vontade de Deus. Porque às vezes nós chegamos no culto e nós vestimos um papel aqui dizendo, olha, será que Deus está recebendo? Eu tenho que agora voltar o meu coração de certa forma, agora eu estou no ambiente santo. Não é um momento no culto, mas é em todo o tempo, fazendo qualquer coisa. Eu tenho que estar preocupado e ter um zelo se isso está glorificando o Deus a quem eu sirvo. Então, nossas vidas, queridos, é um culto ao Senhor. O nosso viver é um culto. Então a nossa preocupação não deve estar em um momento, mas todo o nosso ser deve estar focado em dar glórias a Deus. Amém? Todo o seu ter deve estar focado em adorar ao Senhor. Fazer da tua vida uma adoração a Deus. Está na hora de nós começarmos a entendermos que a nossa vida com o Senhor não é uma chavinha de liga e desliga. Não é uma programação que eu acesso, mas é um caminhar constante. Permanentemente na presença de Deus.
Nós precisamos adorar a Deus em todo tempo, transformar o nosso comer, nosso beber, nosso fazer qualquer coisa em adoração a Deus. Amém? E é isso que eu quero falar com você. Nós meditarmos um pouquinho nesse texto e entender o que é viver em adoração a Deus, o que é caminhar em adoração, o que é uma vida em adoração a Deus. Como que eu vivo essa adoração a Deus diariamente, em todo instante, fazendo qualquer coisa. E a primeira coisa que nós precisamos entender, para que essa mentalidade, essa chavinha vire na nossa mente, é entender que o nosso viver é um culto. A nossa vida é um culto a Deus. Nós estamos cultuando em todo tempo. Paulo nos diz aí, olha, quer comeis, quer bebeis, quer façam qualquer coisa. Misturei as versões aqui agora. Façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo, olha, não é a respeito de um momento com a pessoa, não é a respeito de um culto que você faz, mas em todo instante você está em um culto. Na verdade, se você não está cultuando a Deus no seu viver diário, você está cultuando alguma coisa. Se nós não damos lugar a Deus na nossa vida, o centro da nossa vida não é Deus, algo vai ocupar esse lugar. Isso é idolatria, isso é um ídolo ocupando a sua vida. Quando aquilo que não é o centro da sua vida não é Deus, um ídolo vai ocupar esse lugar. Deus tem sido o fundamento da tua vida? Se Deus não é o centro da tua vida, querido, algo vai ocupar isso. É um ídolo. Se Deus não é o centro da nossa vida, se Deus é um item na sua agenda, dia de domingo, ou às vezes nem isso, algo vai ocupar esse lugar. Se de segunda a sábado, você só pensa em, por exemplo, como ter dinheiro, como que você pode ter dinheiro na sua vida, estar cheio, né? Ter mais dinheiro. Você, na verdade, está cultuando a um Deus chamado Mamon, o Deus do dinheiro. Se de segunda a sexta toda a atenção da tua vida é simplesmente ter prazeres, prazer sexual, o Deus que você está cultuando na sua vida se chama imoralidade. Se o foco da tua vida você é o centro da tua vida, tudo se resume a você, o seu Deus se chama um culto aos homens, culto a você mesmo. E essa é a raiz de toda idolatria, é um culto a si mesmo. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir aqui, porque o ídolo nós não nos relacionamos com ele por amor, mas por interesse. Eu cultuo um ídolo para ele me dar o que eu quero, para ele fazer a minha vontade. Então toda raiz de idolatria, o centro dela é um culto a si mesmo, a fazer a sua própria vontade, os seus próprios prazeres. Então nós temos que entender que o nosso viver é um culto. E se Deus não está sendo adorado na nossa vida diária, algo vai estar ocupando esse lugar de adoração. Por isso nessa noite, é uma noite nós corrigirmos o nosso coração e dizer assim, o meu viver vai ser para te adorar, Deus. O meu viver vai estar focado em honrar e dar glória ao teu nome, Senhor. Nada vai ocupar o centro do meu coração, a não ser o Senhor. Tudo na minha vida vai girar ao redor do Senhor. Dê um passo e coloque Deus no centro da sua vida. E todas as áreas da tua vida vai entrar em ordem. Tudo que você tem procurado, cada coisa que você tem colocado no lugar de Deus, se você colocar Deus no centro da tua vida,
tudo o restante vai ser colocado em ordem, vai vir numa justa medida que não te escraviza, que não te causa dor, que não te causa vergonha. Porque Deus nos dá na justa medida daquilo que realmente nós necessitamos. Aquilo que vai te trazer vida, vai te trazer satisfação. Então não seja dominado por nada, mas deixe que Deus domine a sua vida. Coloque no centro, Deus no centro da sua história. Porque é isso que o Senhor diz: busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar Deus, volte o seu viver para Ele, e todas as demais coisas vai ser acrescentado na justa medida. Eu não sei aonde você tem procurado satisfação na sua vida, onde você tem procurado resposta para a sua história, um preenchimento no seu ser, mas a resposta está em uma vida entregue ao Senhor. Uma vida entregue ao Senhor. Sabe, então o nosso viver é esse culto. Então eu queria te despertar hoje para uma verdade que às vezes passa despercebida aos teus olhos. Nós não saímos desse culto. Na hora que foi impetrada a bênção aqui, nós não saímos do culto. Nós apenas mudamos o culto de lugar. Você só está transferindo a localidade do culto. Talvez você vai mudar o culto lá para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua escola. Porque essa é a discussão que o Senhor tem ali com aquela mulher samaritana. Na hora que Ele se revela a ela, ela pergunta, né? Olha, eu vejo que o Senhor é profeta, os nossos pais adoram nesse monte, vocês falam que é em Jerusalém que deve adorar a Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer, mulher, vai chegar o dia, já chegou, que não é nem aqui, nem lá em Jerusalém, mas vai ser uma adoração em espírito e em verdade. O Senhor está dizendo, adorar o Senhor não é a respeito de um local onde você está, mas é de uma natureza e uma revelação. É em espírito, é gerado no seu ser, através de uma revelação de uma verdade de quem Deus é. Então nosso viver é esse culto. Sabe, o que nos torna adoradores de Deus não é um culto de domingo, mas é uma vida gerada pelo Espírito Santo. Que Deus te levante como um adorador em todo tempo, por onde nós formos. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Que isso seja a nossa mentalidade. Nós estamos em todo tempo vivendo um culto ao Senhor. O segundo entendimento que nós precisamos ter é que a adoração é uma resposta ao que eu conheço de Deus. A adoração, ela é gerada de uma contemplação de quem Deus é. Nós não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos. Se nós queremos ter uma adoração verdadeira, uma adoração de todo o coração, nós precisamos buscar a revelação de quem Deus é. A minha adoração, como nós citamos aqui Davi, declarando aquelas palavras ao Senhor, mas era um homem que conhecia a Deus, que tinha um relacionamento com o Senhor, e na medida que nós crescemos nesse relacionamento, a nossa resposta é dar adoração a Ele, é engrandecer o seu nome, é exaltá-lo. Por isso, se você quer ter uma vida constante de adoração a Deus, você precisa se aprofundar no conhecimento de quem é Deus. Busquem conhecer o Senhor, ter uma revelação de quem Ele é. E a resposta espontânea vai ser adorá-lo. Porque todos que contemplaram a sua glória prostraram-se de joelho e o adoraram. Essa é a realidade diante de Deus. Todos que conheceram Ele adoraram a Ele. Um dia Moisés, ali em Êxodo 35:5,
Deus vem e passa diante de Moisés. Pensa que coisa gloriosa. E aí é interessante, Samuel, que o texto diz que o Senhor passa diante de Moisés e o Senhor começa a proclamar, o próprio Deus, dizendo a respeito dele. E o texto diz assim, o Senhor, ele passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. O que está acontecendo aqui, Moisés contempla quem Deus é e começa a declarar isso, e imediatamente uma resposta vem sobre o ser de Moisés: se prostrar e adorar a Deus. Isso vai acontecer, é uma métrica, é um costume na palavra de Deus. Por exemplo, o servo de Abraão, quando vai buscar uma esposa para Isaac, era alguém que via o seu Senhor se relacionando com Deus, e ele faz uma oração: olha, abençoa a minha viagem, que eu encontre a esposa para o meu Senhor. E Deus se mostra, né, no controle da história. Ele chega lá e a primeira pessoa que ele conversa lá na terra lá de Labão é a esposa de Isaac. Quem seria a esposa dele? E ele vendo ali que o Senhor tinha um domínio sobre a história, o controle da circunstância, o texto diz que ele se prostra e adora a Deus. O Senhor aparece a Josué como um guerreiro valente. E a resposta de Josué é se prostrar e adorar a Deus. Essa mesma verdade está contida lá nos céus agora. Apocalipse 4 vai dizer que ao redor do trono há anjos declarando quem Deus é: santo, 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 santo é o Senhor. E o texto vai dizer que na medida que eles declaram quem Deus é, há os 24 anciãos que retiram as suas coroas e se prostram diante dos pés do Senhor e o adoram. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A adoração, queridos, surge de um contemplar da santidade de Deus. Por isso, mais uma vez eu te encorajo, busque conhecer o Senhor. Se você quer ser um adorador dele, vá para as santas escrituras, fala: Senhor, me revela quem o Senhor é, eu quero te conhecer de uma forma mais íntima, eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e falam: verdadeiramente aquela pessoa conhece a Deus. Esse anseio precisa queimar no nosso coração. Existe uma canção que diz assim: o que é que os anjos veem, que os fazem cantar, né? É isso? Eu já até esqueci. Que os fazem declarar que o Senhor é santo. Nós precisamos ter essa pergunta no nosso coração: o que é que esses anjos estão vendo que os fazem cantar santo, santo, santo? O que é que estão se contemplando, que fazem eles se prostrar diante do Senhor? Eu quero ver isso. Eu quero entrar pela sala do trono. Eu quero ter um deslumbre da tua glória. Na sexta-feira, aqui na reunião de oração, eu falei isso. Falei: irmãos, venham para cá com esse anseio, com essa fome, com esse desejo de ser tocado pela glória de Deus, de entrar num lugar e ser tomado pela presença de Deus, da presença de Deus tomar o nosso culto. Nós precisamos ter mais fome, mais sede pela presença do Senhor. Porque na medida que nós declararmos a nossa fome, a nossa sede por Ele, Ele vem saciar, Ele vem nos alimentar, e a nossa resposta vai ser adorar a Ele.
Que os nossos cultos sejam cheios de fome por Deus. Então, a adoração é uma resposta ao que você conhece de Deus. Então, talvez, se você ainda fique meio que limitado aí para adorar o Senhor, está na hora de você buscar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dele. Porque não tem aquele que veja ele e a sua resposta não seja contemplar e adorar o Senhor. Terceiro entendimento que nós precisamos ter para ter uma vida constante de adoração a Deus é que a adoração, gente, é um amor pela reputação de Deus. A adoração é um amor, um zelo pela reputação de Deus. Adorar é mais do que cantar. Adorar é mais que vir no culto. Mas é um zelo por esse nome que você carrega. Por isso tem que ser uma adoração constante, diária. É o que Paulo está dizendo, olha, não é a respeito do que os outros vão pensar de você, mas é fazer tudo para a glória de Deus, entendendo que há um nome sobre você. Paulo diz aí, olha, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Portanto, se vocês comem ou bebem, façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Nossa motivação é adorá-lo por quem ele é e zelar por isso. Por mais que a nossa motivação esteja simplesmente em adorar a ele, nós temos que entender que na medida que nós começamos a viver um estilo de vida de adoração, as pessoas vão ver isso. Elas vão ver. E aí, na medida que eu entendo que o meu trabalho é uma oportunidade de eu adorar a Deus, e aí eu começo a fazer com mais excelência, com mais dedicação. Porque lembra que Paulo fala, olha, tudo que vocês for fazer, façam como para o Senhor. E as pessoas vão começar a olhar e falar, nossa, essa pessoa é dedicada mesmo. Ela é empenhada. Ela é honesta no que faz. E talvez eles cheguem em você e vão perguntar, por que você faz isso? Olha, por que você é tão dedicado? E às vezes vem até umas vozinhas meio contrárias, né? Para dizer assim, larga a mão de ser bobo. Por que você é tão empenhado? Por que você está dedicando tanto assim? E que a nossa resposta seja, é porque eu faço para o meu Senhor. Eu faço porque eu amo o meu Deus. E eu carrego o nome dele por onde eu vou. E eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e glorifiquem o nome dele. Por isso que Paulo vai dizer que, olha, não sejam um motivo de tropeço para judeus e gentios e nem para a igreja de Deus. O que Paulo estava dizendo, olha, que as pessoas não olhem para a sua vida e isso as façam renegar a Deus. Porque eu quero, se você não sabia disso, o mundo está olhando para a sua vida. Todos podem fazer qualquer coisa errada, mas na hora que um filhinho de Deus resolve pisar na jaca, a primeira pergunta é, ué, mas aquele ali não é crente? Ué, mas aquele lá não é que vai na igreja? Aquele lá não é o que fica postando as coisas lá de Deus no Instagram, agora falando desse jeito, fazendo isso, brigando dessa forma? Porque o mundo espera algo de nós. Por isso a adoração é esse zelo, é esse amor pela reputação de Deus, não é a nossa. Não é para você ser mais bonito que os outros. Não é para você se mostrar para as pessoas. Mas é a reputação do Senhor. Você é um embaixador de Cristo Jesus. Aonde você pisar, aonde você estiver, sobre você há um nome, há um selo. E nós devemos zelar. Isso é adoração. Então tudo na minha vida, tudo que eu faço é voltado para adorar a Deus, glorificar o seu nome.
E aí, como eu citei, Paulo diz, olha, não sejam motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então lembre, você pertence a um corpo. Você é representante desse corpo onde você está. Então, quando você entrar por essas portinhas e sair por ela, saiba que você tem um nome a zelar também. Você tem um testemunho a dar. Não seja motivo de tropeço para a sua igreja. Que ninguém entre aqui, né, e começar de mim, Senhor, misericórdia. Mas olha e fala, aqui fulano está aqui dentro. Que a nossa vida testemunha a Cristo. Não seja motivo de tropeço a ninguém, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Então Paulo buscava ser agradável a todo mundo. Não para estar buscando o meu próprio interesse, não para eu ser bonito para os outros, mas os de muitos, para que sejam salvos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Uma vida de adoração a Deus, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Isso vai gerar benefício àqueles que estão ao nosso redor, e o resultado disso vai ser revelação da salvação de Deus, vai ser revelação de quem Deus é, do amor de Deus, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero provar desse amor, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter o que ela carrega, eu quero ser salvo como ele foi, eu quero provar dessa vida como ele provou, porque se uma pessoa salva por Cristo vive dessa forma, eu quero viver assim também. Está na hora de levantar um povo que adora a Deus em todo tempo, e que o que vai gerar através da nossa vida vai ser um anseio por vida. Quem olhar para nós, eu quero entrar nesse ambiente de adoração, eu quero ter essa mesma vida, eu quero caminhar como essa pessoa caminha, eu quero ter o mesmo Senhor sobre mim. Que você inspire a muitos, que a tua vida seja um luzeiro atraindo pessoas, e isso é feito através do nosso caminhar diário, voltado para adorar a Deus. Amém? Faça tudo para a glória de Deus, faça tudo para o seu louvor, torne a sua vida uma adoração constante ao Senhor. Amém?